Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando a Logística com a ConnectLog. Hoje estou muito feliz, muito contente de poder trazer um grande amigo meu, que é o Maurício Adamati. Seja muito bem-vindo, Maurício. Eu agradeço. Grande prazer estar aqui conversando um pouco mais contigo, né? Além da gente ter essa amizade, na verdade, eu tive o grande prazer de voar contigo. Boa. Então, a ideia aqui hoje é a gente poder passar aí para o pessoal um pouco mais de como que funciona esse mercado da aviação, né? Tanto o mercado, a profissão, como é que funciona a rotina, qual que é o caminho, como é que funciona a vida desse cara. Então, antes de qualquer coisa, você pode te apresentar aí para o pessoal, falar um pouco mais de ti, como é que Claro. funciona, quanto tempo tu tá nesse mercado. Claro, eu que agradeço o convite, né, Junão? A gente sabe que tá junto. Tive a felicidade de levar tu a voar e foi muito bacana, foi um negócio muito legal. Eu já tô na aviação, né, desde 2010. Então, lá que eu comecei a aviação, né, é um processo todo que a gente vai tratar aqui, como é que Uhum. funciona. E a gente está aí, eu estou muito contente aí pelo convite, né? Porque eu acho que é muito interessante a gente também falar de carga, mas também falar de como funciona a aviação, né? Quem são as pessoas responsáveis por estar levando essa carga Uhum. e quais são o passo a passo de vida que elas têm para conseguir angariar o sucesso e estar numa linha aérea, né? Ou numa executiva voando, que é o que todo mundo que entra na aviação tem esse sonho. E é um mercado muito grande, né, cara? Muito. Porque a gente está falando, nós aqui na ConnectLog, a gente trabalha com aviação todo dia, né? O nosso costume, a nossa rotina. A gente fala de malha aérea, a gente fala de carga aérea, mas muitas vezes o nosso ponto de vista ele é relacionado à carga e transporte. Hoje aqui a gente vai abordar assuntos relacionados a como que funciona a interpretação do piloto para fazer aquilo acontecer, Isso. né? E são perguntas, às vezes, eu fiz até um bate-papo com a galera aqui da Uhum. equipe, no sentido que perguntas que tu faria para um piloto, né? Sim. E é bacana realmente essa construção, porque são Bora. perguntas que na nossa cabeça pode ser muitas vezes até uma coisa muito simples que está na cara, mas é o Aham. que hoje que a gente Mas vai é que eu, desvendar esse com mistério, né? certeza. Eu sei que tu fez as perguntas, bota aí, a gente vai respondendo tudo. E eu sempre falo, a gente está aqui, mas todo mundo que está na aviação, acho que até mesmo quem é um comandante, a gente nunca sabe tudo. Então, se a gente não Uhum. souber, a gente sempre fala, né? Mas acho que a gente está bem encaminhado aí para responder as Show de bola, perguntas todas show aí. de bola. E tu comentou desde 2010, mas qual foi o princípio disso, assim? Como é que foi a tua ideia? Foi um sonho de criança? Como é que foi teu start, né, aí na aviação? A aviação foi um sonho de criança. Muito criança, eu era muito pequeno, né? E eu tinha um sonho. E esse sonho foi que eu olhava aqueles aviões passando lá em cima. E aí depois fui descobrir como é que tudo funcionava, né? Mas a gente via aquela esteira de turbulência, né? Condensada, assim. Olhava e falava, eu quero ser piloto. E só que eu não imaginava todo o processo, e, enfim, todas as dificuldades que se passava para isso, né? E todo o estudo também, porque realmente a aviação ela detém muito estudo. Se a pessoa não gosta muito de estudar, eu convido a ir para outro lugar, assim, porque a aviação ela é bem complexa. Então foi se passando o tempo, eu jogava futebol nessa época, enfim, e eu sempre falava para minha família que eu não queria isso, né, que eu queria era seguir a aviação. Então em 2010 eu tive contato pela primeira vez para começar a iniciar o meu PP, que é o piloto privado que a gente chama. Então ali a gente começou a fazer todo esse estudo, né? Então a gente começou a estudar, a planejar como é que fazia isso, né? Os valores, os custos, porque a Uhum. aviação a gente também pode entrar, falar isso. Ele é um curso que não é barato. Ele tem duas portas de entrada, tanto tu pode fazer ele totalmente por aeroclubes, né? Ou escolas de aviação, ou tu pode fazer também, que tu vai participar da escola de aviação ou de um aeroclube, mas também tu vai poder fazer um ensino superior em cima disso, que a gente chama de um curso chamado de Ciências Aeronáuticas. Então, tu tem as duas portas para entrar dentro da aviação. Ou tu faz todos os cursos homologados via prova pela Uhum. ANAC. Né? Então, esse foi o meu maior sonho, né? Foi olhando assim nos aviões e falando, eu quero isso para minha vida, quero ser piloto. E até então a gente não sabe todas as dificuldades que se enfrenta. Então, as primeiras vezes que eu tive contato com a aviação, que eu entrei dentro de um avião, que eu fui voar, eu só botava mais na minha cabeça que era isso que eu queria, Uhum. né? E aí, claro, hoje se mudou muito, a gente também vai comentar acho, sobre isso, sobre as questões tecnológicas, mas na época, né, eu nasci em 93, tenho 30 anos, então na época ali, quando eu voei, que eu era bem novinho, era muito mais analógico a aviação. E isso também, nos treinamentos, que a gente vai conversar sobre isso,
Também, as aeronaves são muito mais analógicas do que digitais, né? Elas se tornam mais digitais depois quando tu entra numa executiva ou numa linha aérea. Essa inclusive era assim uma pauta para a gente conversar Uhum, de como que já faz algum tempo que tu já está nesse mercado, né? E tu conseguiu, eu acredito, participar de uma evolução tecnológica, né? muito. Tanto de quando tu aprendeu, quanto de fato de estar experimentando voar em uma aeronave diferente, né? Se existe essa grande diferença entre uma e outra. Existe muita. Por exemplo, o procedimento de uma aeronave analógica e de uma aeronave digital, elas são bem diferentes, porque a aeronave digital, não que tu não detenha de uma responsabilidade, claro que tu detém, e tu tem um cuidado, mas o analógico é como se fosse tu pegar aquele celular antigo que tu brincava assim, que tu não tinha foto, nada, aqueles Nokia 11 e 20, e tu pegar hoje um iPhone, enfim. Então, realmente, a aviação mudou muito, né? A gente chamava que antes era no ponteiro, né? Tu olhava os ponteirinhos do avião, hoje já tem uma tela ali na frente que te traz muito mais informação para te poder fazer o voo. E também as questões de procedimentos, né? Os procedimentos mudaram muito, nós tínhamos procedimentos, né? Isso já falando um pouquinho mais da parte técnica da aviação, que são procedimentos onde a gente faz os voos por instrumento, né? Que são condições adversas, não é um clima que está aberto ali. Então, esses procedimentos a gente se utiliza do procedimento chamado IFR, né? Na aviação, e dentro deles nós temos lá o procedimento LDB, que era um procedimento que a gente fazia, que era ponteiro via uma estação como se fosse de rádio, e se caísse um raio, o ponteiro que estava lá apoiando, ele apontava para o raio e tirava do foco. Mas depois a gente teve também o VOR, que tinha aqui em Caxias do Sul até um tempo, e os procedimentos CLS que tem nas cabeceiras das pistas, que é aquele procedimento de precisão para pouso. Mas hoje a aviação ela se regula como? É um procedimento, né, RNAV, então todo o procedimento ele é via GPS. Então a aviação hoje ela se tornou totalmente GPS. Então é uma aviação mais sofisticada, né? Tu programa o avião ali, tem que ter todos os cuidados, mas ele faz esse voo via GPS. Uhum. E essa é uma outra dúvida do pessoal, inclusive, né? Como é que tu entende onde é que é a estrada que tem que ir ali no céu, na verdade, Isso, né? isso são, dentro da aviação, né, para todos os cuidados existe uma aerovia, então são várias aerovias, né, tem aerovias de baixa e aerovias de alta, e aí o que que acontece ali? Nessas aerovias, então, tu vai ter os fixos, né, e tudo tu vai programar, por exemplo, na aviação comercial, próprio aviação executiva, os aviões ele tem um programa chamado FMC, então ali tu programa toda a tua rota do avião, conforme o plano de voo, né, e tu vai estar em controle também, o controle vai estar te autorizando, né? Ele vai te dar todo o cotejamento correto de qual plano de voo que tu vai inserir, que tu inseriu. Então tu vai seguir aquela rota que tu vai programar no computador, então decolou, aí vai se é executivo é um pouco mais tranquilo, tu não tem tanto regramento, né? Na aviação comercial, linha aérea, tu tem os regramentos da empresa. Então, decolou tantos mil pés ali, tu vai ter que sintonizar a tua aeronave, vai colocar ela no autopilot e aí tu vai monitorar. Mas então eu não preciso mais voar lá. Não. Aí nós temos também as condições adversas, onde tem um radar meteorológico dentro da aeronave, e tu tem que ter os cuidados, por exemplo, por tu tá levando um transporte de carga aérea, ou tu tá levando pessoas também, tu tem que ter o cuidado com a carga ou com as pessoas. Então, isso é um fato. Então, tu não vai poder atravessar um CB, que a gente chama, que é um cúmulo, daqui a pouco tem um monte de gelo dentro. Então, existem os desvios de rota, onde o piloto vai estar ali olhando, observando todo o radar, né? Essa que é Então a minha tem esses dúvida. cuidados. Eu até dei uma lida, uma pesquisada a respeito antes, né, da gente começar aqui a nossa conversa, e o que abertamente ali eu li a respeito. Que Uhum, normalmente se eu sou um piloto comercial, por exemplo, de uma companhia, eu uhum, trabalho na Gol, na Azul, na TAM, esse processo, não sei se é mapeamento da forma, o plano de voo, acredito uhum. que seja o nome, né? Normalmente em empresa, ou um piloto particular, ou um piloto de alguma companhia particular, ele mesmo que faz todo esse planejamento do voo. Isso, E nas companhias aéreas já existe uma equipe para sim. fazer toda É. essa questão, né? Existe até porque na executiva ou voando nas próprias escolas, né, o aluno vai fazendo junto com o instrutor, né? Para vocês que não sabem, eu sou formado piloto privado, piloto comercial, instrutor de voo e tenho multimotor também. Então, nesse caso, na linha aérea, já tem, né? Se não me falha a memória, eu acho que eu não estou errado, é o DOV que se chama,
que esse é uma pessoa que ela já está ali justamente já para passar todas essas condições, passa também a parte de meteorologia da rota, porque como é muitos voos, né, o piloto não tem tempo para pousar, programar toda uma rota para fazer, diferente da executiva, onde se pousa, aí ele faz todo um planejamento da rota para onde ele vai, então ele tem esse tempo. O piloto da linha aérea não, então tem toda uma equipe, né, é um suporte, um dando suporte para o outro, né, tem todos os cuidados, o piloto também tem que ter conhecimento, se ele sentir alguma coisa na aeronave, qualquer coisa, tem já um suporte mecânico lá, sempre aguardando. Na executiva não, né? A executiva é mais por conta do piloto às vezes, dependendo da aeronave, né? Tem o piloto e o copiloto, ou às vezes só o piloto, né? Só o comando, direto na aeronave. Já na linha aérea tem sempre o comandante e o copiloto juntos, onde eles dividem as tarefas, cada um faz uma perna, que a gente chama, né? Sim. Cada um faz uma rota. Dependendo de alguns aeroportos, eles são restritos somente para pouso para comandante, o copiloto não pode pousar. Então tem todo esse regramento na aviação. Por isso que ela se torna tão segura, né? Porque são várias etapas que são feitas, né? Um checklist de tudo que tem para poder sair essa aeronave do chão ou não. Não, perfeito, até mesmo porque um dos nossos serviços que a gente tem é fretamento de aeronave. Só que ao longo do episódio, do conteúdo que a gente vem passando, a gente falou muito sobre como que funciona, né? Não é só eu ter um avião e colocar ele para voar, Sim. né? Não é eu que decido, por exemplo, eu quero voar ao meio-dia da segunda-feira, pegar o avião e voar. Não, existe toda uma preparação que tem que ser feita ali antes, tanto dessa questão do planejamento do voo, quanto da carga em si, né? Não significa que simplesmente uma empresa está me contratando, que eu vou carregar qualquer coisa, o peso que for, né? Isso. Então tem toda essa preparação, e é muito bacana comentar que é lógico que existe uma baita segurança hoje em dia, porque a gente evoluiu demais já nesse ponto, né? Ao longo de, enfim, 10, 15 anos, tu mesmo pôde acompanhar a evolução analógica para hoje aí muito mais digital. Então imagina assim na preparação. Né? Isso é muito bacana a gente poder comentar e explicar um pouco mais aí para o pessoal que está nos assistindo, o pessoal que está nos vendo, né? Sobre como que funciona essa preparação em toda. E aí tem uma dúvida genuína mesmo, né, de como que funciona na questão de, por exemplo, eu fiz a contratação de determinado transporte, mas muitas vezes nós, como operador logístico, a gente opta por aeroportos pequenos, né? De, por exemplo, eu não vou mandar uma carga para Guarulhos, eu vou mandar uma carga para Sorocaba, talvez, vou mandar uma carga para Jundiaí, eu vou mandar justamente porque da mesma maneira, mesmo existindo um fluxo de voos, né, enfim, toda uma programação, eu devo optar por aeroportos menores justamente para facilitar tanto a chegada do avião e a liberação da carga, quanto para sair daquela determinada região, né? Existe uma questão, assim, de fila em aeroporto, de trânsito aéreo que a gente vê muito falar, né? Faz sentido essa nossa opção de optar por aeroportos menores ou não? Sim, eu acho que a partir de quando tu começa a pegar os aeroportos internacionais, tu começa a receber todos os tipos de aeronave. Então, todo o procedimento do avião, quando a gente está chegando para pouso, a gente está sempre com contato com o controle, né? Então, existe o quê? Existe o APP, né, que a gente chama, e existe a torre, né? O APP seria o centro, então ele tem centro Curitiba, centro São Paulo, né? E aí depois tem a torre de controle que ela comanda ali a parte do aeroporto. Então, quando a gente está chegando em determinado ponto do centro, ele já nos passa começa a informar, diminui velocidade, né? Tu é o número 3, o número 4 para pouso. Então, nesses aeroportos que eles são maiores, eles às vezes têm uma demanda maior de aeronaves pousando, né? Então, com certeza, às vezes é melhor tu ir para um aeroporto que não tenha tantos voos, né? Porque aí tu já consegue dar uma minimizada na tua carga. Agora, se tu for para um aeroporto maior, dependendo do tempo, a época, né, que tu vai, por exemplo, os finais de semana, ou feriados, épocas de dezembro, janeiro, fevereiro, março, tu vai ter uma aglomeração maior dentro dos aeroportos. E isso faz o quê? O aeronave tem tempo de espera, né, tem toda essa questão. Então tem que ter esse cuidado, né? E como a gente fala muito sobre carga emergencial, esse é uma dúvida, na verdade, não dúvida, a gente já pratica isso há algum tempo, mas agora um piloto nos falando é diferente, né? Não é uma suposição, não é... Sim. Então, normalmente isso acontece
tanto pela liberação de pouso ou decolagem ali da aeronave, mas inclusive do processo de liberação daquela carga dentro ali do TECA, por exemplo, sabe? Sim. Então é todo Até porque ali aí tem que entender que tem toda uma logística, tem pessoas trabalhando, mas tem mais aeronaves chegando, mais cargueiros chegando, claro. e aí as pessoas também não conseguem se multiplicar, elas têm que atender um pouco cada um. Exato. E aí acaba, às vezes, podendo atrasar um pouco mais a logística, dependendo se tu colocar em outro aeroporto, a gente chama de outro aeródromo, né? Uhum. Aí sim. E tem, até mesmo nós, como, sei lá, pessoa física, eu tô viajando de férias. Quantas Sim. vezes aconteceu de, sei lá, atrasar o Sim. voo, ou muitas vezes o avião pousou e ele tem que ficar numa fila até realmente achar ali conseguir o finger, né, que a gente chama, o gate ali, sim, porque às vezes deve estar saindo, ou às vezes o aeroporto tá meio abarrotado, então tem que aguardar. Isso tudo em comunicação com o controle, ele vai passando, né, e a gente tem que aguardar. Não tem como passar por cima, né, Claro. tem que aguardar ali. E uma outra dúvida relacionada à carga também, a gente fala, existem alguns mitos, talvez, que a gente meio que conheça no Brasil, mas, por exemplo, eu sei que Ilhéus, a pista é minúscula, e no aeroporto de Congonhas, a pista é bem pequena, no aeroporto aqui em Caxias do Sul, a pista é bem pequena. Né? Como é que funciona esse estudo para vocês, por exemplo, de quando eu vou, independente se é cargo ou se é passageiro, o peso é a mesma coisa, né? Como é que funciona? Existe um limite de frenagem, por exemplo? Como é que é o estudo que vocês têm que fazer para saber o pouso, né? Para acontecer um pouso correto daquela aeronave? Perfeito. Em aeronaves menores, tu já tem o conhecimento, por exemplo, de mais ou menos da bagagem que tu vai colocar, das pessoas, né? A gente calcula ali em torno de 75 quilos cada pessoa. A gente já sabe mais ou menos o quanto de combustível. Em aeronaves menores, a maioria das pistas aqui do Brasil, ela comporta, né? Por exemplo, a não ser que tu vai pousar numa pista muito pequena, mas eu digo isso para uma aeronave menor, eu estou dizendo num King Air, por exemplo, que é um avião turbo-hélice. Mas se a gente for falar de uma aviação já de modo comercial, de um Airbus, de um Boeing, né, de um 737-700, um 800, um Airbus A320, que é o que está utilizando, o que acontece? O piloto, para ele voar aquela aeronave, ele precisa tirar uma carteira tipo dela. Ou seja, ele precisa saber toda como funciona aquela aeronave, né? O motor dela de cada asa, quanto tem de puxo, né? O quanto que aguenta, qual é o máximo, o peso máximo de decolagem, o peso mínimo, enfim, todo ele tem esse estudo. Para isso, quando ele vai fazer a viagem, né, tem o Dove que ele está calculando, vai passar lá para ele, tem tanto de combustível, tanto de bagagem aqui, mais ou menos o peso é esse e tal, faz todos o cálculo, ele vai largar lá no FMC, no computador, e lá já vai alinhar todo para ele no painel, qual vai ser a gente chama, né, enfim, a velocidade de rotação, a V1, V2, né, então, essas são as velocidades que ele vai ter, a velocidade máxima para abortar a decolagem, a velocidade máxima para ele poder decolar. Então, ali ele já calcula tudo. E aí, nisso, ele já calcula se tem o tempo de pista para ele poder fazer isso e abortar. Né? Porque ele precisa ter uma aeronave configurada para, se caso ali, quando o piloto cantar, o copila, ou o comandante, depende de quem está fazendo a perna, cantar na VR ali, que é a velocidade que ele tem como abortar ou não, ele precisa ter essa pista suficiente para abortar. Então, tudo isso é feito, esse cálculo ali entre eles, para ver se eles conseguem realmente abortar essa decolagem. E, claro, né, por exemplo, às vezes tu pode decolar de um aeroporto internacional, vamos pegar Guarulhos, não tem muita restrição, lá pode até 380, uma pista, isso lá, e depois tem os Rota Air, tem no Rota Air, né, tem alguma coisa, se tiver alguma informação do aeródromo, também tem no Notam, mas enfim, lá diz tanto quanto que é o peso máximo de pouso que o chão, né, aguenta, se esse aeródromo é de saibro, se ele é de grama, se ele é de asfalto, então tudo isso lá também diz. Então, por exemplo, às vezes tu pode decolar com a aeronave, onde ela tem todo um peso de decolagem apropriado para aquele aeródromo. Mas se ela fosse pousar com aquele peso que ela tá, com aquele nível de combustível que ela tá, lá no aeroporto de Ilhéus, por exemplo, não aguentaria, poderia afundar o piso. Então o que ele faz? Ele faz um cálculo às vezes que na rota toda está calculada para ele poder decolar de lá, mas como ele vai fazer o voo até lá, ele vai queimar o combustível suficiente, onde vai dar o peso ideal para ele pousar em Ilhéus.
E a gente Então, vê muito aqui em Caxias do Sul arremeter os voos, né? Que fala devido à neblina, por exemplo. sim. Chegou aqui e isso é por questão de visibilidade. O aeródromo de Caxias, ele tem mais que isso, né? O que acontece? Uma arremetida, ela não é um pouso, ela não é um ato de insegurança para quem está lá dentro, né? Ela é um pouso que não deu certo e que ele está sendo feito da melhor forma possível por questão de segurança ao passageiro. Não houve o quê? Quando tu está chegando perto da pista, numa aeronave menor é mais fácil de ter o controle dela para uma ação mais rápida. Uma aeronave maior, ela não significa que ela é mais difícil de pousar. Às vezes ela é mais fácil que uma aeronave menor, porque a aeronave menor ela é mais trabalhosa. Qualquer vento interrompe. Uma aeronave maior, então o vento ele consegue segurar mais. Porém, a tua amplitude de ação de uma aeronave maior, às vezes ela é menor que uma aeronave menor. Então, essa aeronave maior, para ela buscar o eixo, demora um pouquinho mais. Então, quando a gente chega até ali, alguns pontos que a gente fala, né, na aviação, enfim, tem o FAF, são pontos que a gente chama da instrumentação, e a aeronave não estiver estabilizada, aí já é uma possível arremetida, porque ela não está estável para pousar. O aeródromo de Caxias, ele tem em torno de 1.800 metros, 1.800 quilômetros ali de pista, 1,8 km. Só que ele tem 30 de largura. Os aeródromos, a maioria, esses internacionais, o Pega Porto Alegre, são 45 de largura. Então ele é uma pista, ela não é que ela não tem pista, ela tem uma pista muito maior que Santos Dumont, que tem 1.300. Porém, ela é muito estreita. E quando ela é muito estreita, ela se torna um pouso mais delicado, né? E aí, por exemplo, se tu vem, as pistas, elas são feitas com numerações conforme é magnético, né? Rumo magnético. Então lá, tu vai ver, às vezes na cabeceira da pista tem aqui, a de Caxias é 1 no 5, significa 150 graus ou até 155. E lá na 33, que a gente chama, é onde é a pior, porque lá tem um vale ali de Galópolis. E ali tem muita vento ascendente e descendente. Então, às vezes a aeronave está vindo, não está bem feita ali a aproximação, ela acaba arremetendo por uma questão de segurança. Porque daqui a pouco o toque, a aeronave, dependendo qual é a aeronave, ela tem até um ponto para tocar. Se ela não tocar lá, ela não vai ter pista suficiente para segurar o avião. Perfeito. Então ela precisa vir, não estabilizou, arremete, vem, faz de novo. Sim. E claro, tem as condições climáticas também de Caxias, por mais que hoje está bem melhor, tá? As pessoas têm que entender isso. Muita gente critica do aeroporto de Caxias, mas hoje tem um procedimento aqui via GPS, na aeronave, então tem todo esse procedimento. Uma vez a gente até falava que existia uma X porcentagem de voos em Caxias, era bem grande. É. Né? Hoje a gente consegue acompanhar, tanto pela carga quanto pelo visual mesmo, a gente consegue ver que existe sim essa frequência maior de voos vindo para Caxias do Sul. Sim. Mas e daí tu diz isso justamente devido à tecnologia, que deu uma avançada. Isso, deu uma avançada. Claro que tudo isso é um estudo da própria companhia, né? Vendo que há uma questão econômica, que gira, que tenha passageiros, que seja estruturado para isso, que dê um lucro para a empresa, porque ela também vai pensar nisso, mas que também, sim, a questão ali da pista, ela é confortável, né, para pouso, inclusive para aeronaves maiores, já está operando o 320 aqui, o Airbus, né, o Neo também, da Azul, e que tem esses procedimentos, né, então já tem fixo aqui, já tem todo um RNAV, enfim, tem toda uma situação de GPS que está funcionando aqui. Então isso facilita muito, né, para a aviação. Não, show, eu te confesso que estando do teu lado, ali na frente do avião, né, cara, eu tinha uma impressão, não sei, eu mais por ser curioso, né, que eu queria entender como que funciona, como é que era estar ali realmente, né, na cabine do piloto, podemos dizer assim. Para mim foi muito tranquilo. Sim. Foi muito tranquilo, tu até comentou que, olha, hoje o vento tá batendo forte, talvez dê uma turbulência, mas não sei se realmente a minha visibilidade estava muito próxima, e entendi. O pouso foi muito tranquilo, a decolagem foi muito tranquila, eu pensei, porra, velho, parece mais fácil que entendeu? Mas não, é lógico que tem todo o conhecimento, mas às vezes a gente vê, justamente como tu comentou, uma aeronave comercial normal, o pouso, ele parece mais mais bruto, podemos dizer assim, mais bruto, né? Por causa do peso, sei lá, né? E de fato... que são vários fatores, né? Numa aeronave maior, ela tem várias ações que se abrem ali, enfim, tecnológicas, né? Então, por exemplo, tem uma questão de peso, tu tem que vir fazendo, a gente chama do flare, né? Que é o apontamento, então tu tem até um tempo para pousar.
E claro, uma aeronave maior, tu vai sentir mais o impacto, porque tem todo aquele peso caindo. É difícil a gente conseguir, é claro, a gente brinca muito, né, entre os pilotos, é o pouso manteiga ou um pouso lambido, assim. É mais difícil, porque as condições têm que estar muito melhores e às vezes também tem muito voo, tem vindo voos, tem mais aeronaves para pousar, então às vezes tu tem que vir mais chutadinho um pouquinho com a aeronave, então aí tu pousou, aí quando tu pousou já vem os spoilers que se abrem automaticamente, já vem o reverse, então já dá aquele trancaço, já é aquela coisa mais. Na aeronave de pequeno porte, tu tem como trabalhar mais, né? Aí tu só avisa assim, vem trabalhando com ela e tal. E foi exatamente não isso. vem trabalhando, toca ali o chão. Isso, na aviação, no jato, tu tem também a questão das turbinas, né? Que são os motores ali. Tu tem um delay ali de 4, 5 segundos. Então, quando tu dá a manete de potência diferente do motor a pistão, que tu deu o motor, o negócio já vem. Ela demora um pouco para encher. Então, tudo isso são questões, por isso que às vezes ali as pessoas notam que quando vai para tocar, ele dá uma enchidinha no motor e tira. Aquilo ali é para ele sentir e aí vir fazer o flare, né, que a gente faz e pousa. Na aviação de pequeno porte é mais tranquilo, assim. Só que isso são coisas que tu vai pegando com os treinamentos, né, cada piloto, porque digamos assim que 80% assim, de todos os treinamentos dos pilotos, dos seus cursos é pane e emergência, né? Para estar sempre habituado ao que pode acontecer. E sempre treinamento de fato, de ligar o motor ali. Isso. Por exemplo, quem faz a carteira multimotor que eu tenho, em umas escolas, em alguns aeroclubes, eu não sei se está sendo permitido ainda agora, eles às vezes cortavam o motor 1 ou o motor 2 ali, né, para te entender, qual lado que tu vai ter que dar pedal, como é que tu vai segurar o manche, agora tu tem que aplicar potência, manter a aeronave, gear down, que a gente chama, baixar o trem de pouso, enfim, fazer o procedimento todo, que é um procedimento que é todo estudado, cada aeronave tem o seu procedimento, né, não muda muito a logística, mas muda, cada aeronave tem a sua forma de se adaptar numa emergência. Então, nesses casos, sim. Nos treinamentos, o que o instrutor faz, né? Tu tá voando ali tranquilo, parece uma pegadinha, mas tu tá ali voando, tu tá concentrado em fazer outras ações que tu tem que fazer no voo, e daqui a pouco o instrutor vem e dá idle, que a gente chama, ou seja, ele reduz toda a manete de potência e diz pane. E aí tu tem que começar a fazer os procedimentos que tu tem que fazer. Que no início, né, a gente tem que coloca a aeronave já na posição que ela tem que colocar, por exemplo, dependendo, pega um Cessna 172, por exemplo, tu coloca ali a velocidade de 7.0 na aeronave, que é a melhor razão de planeio, então tu vai coordenando toda a aeronave, aí tu vai achando um campo para pouso, aí tu vai vindo, e ele vai deixando, aí quando vai chegando bem perto, ele dá a manete e aí retorna. Então tu faz muito isso, muitos procedimentos repetidos. Claro que numa aviação de grande porte, né, tu tá voando, sei lá, no meio do oceano, no escuro, e os procedimentos são parecidos, mas é um procedimento que tu vai ter que ter cuidado. Mas o que se treina na aviação, né, isso a gente conversa muito com a galera que está na aviação comercial, é muito pane de motor, ou um pássaro, né, que pode dar um bird strike, ou pode acontecer um problema de fogo num dos motores, então eles estão sempre ali adaptando, né. O bom é que eu sempre digo, quando se decola uma aeronave com 2 motores, se perder um, tu tem um. Agora, se tu decolar, quem voa monomotor, que é só uma hélice ali na frente, tá sempre em pane, né? Não. E a partir de que parou, é pane. E tem uma questão da aeronave planar, assim, não sei se eu tô falando Sim, besteira. melhor razão de planeio. Isso. Toda aeronave tem, toda aeronave tem. Toda aeronave tem uma configuração de velocidade, cada aeronave tem a sua. Por exemplo, tem aeronave que pode ser 90 nós, outra aeronave seja 120 nós, cada aeronave tem a sua melhor razão de planeio, né? E a gente na aviação não trabalha com métricas, né? A gente trabalha milhas náuticas, pés e nós, né? Então a pessoa às vezes não tem essa noção, mas eu tô a 120 nós. É só calcular vezes 1.852 que dá quilômetros por hora. Quilômetros por hora, isso aí. Massa demais o nosso papo aqui, Ada, e é muito bacana, na verdade, porque a gente aqui tá trocando ideia, tá falando sobre curiosidade, tá falando sobre procedimento de piloto de verdade, né? E então até comentou lá no início aqui da nossa conversa que pro cara que quer ser piloto, ele vai ter que estudar demais. Vai. Como é que é? Tu falou das carteiras, tu falou do tipo da aeronave, tu falou das métricas que tu usa.
Se um cara está começando hoje, quer hoje estar aqui nos assistindo e o sonho dele, de fato, é ser piloto, qual que é a dica principal que tu dá para esse cara? A dica principal que eu dou é a aviação. Muitas pessoas acham que ela é uma coisa simples, vou lá e vou fazer e tudo certo. Não, ela tem vários passos. Uma por quê? Ela é pequena para o tamanho que ela é. Então, o que que acontece? Para te ser empregado, não é uma coisa simples, assim, fácil. Tem altos e baixos, a aviação depende muito de economia, a aviação ela é muito feita toda por dólar, né, o trabalho dela. Então, o que que eu sugiro? Quer começar a fazer aviação? Escolhe as tuas etapas. Se tu fizer por aeroclube, tu vai fazer o teu PP, hoje tem muitos cursos online que podem ser feitos. Tu vai estudar lá o piloto privado. O piloto privado nada mais é que tu tirar uma licença para te poder voar com bastante restrições, né? Somente tanto de visibilidade, aeronave de pequeno porte, né? Então é mais para quem quer ter um avião, um hobby e quer fazer uns voos esporádicos, né? O esportivo que a gente chama. Quer seguir? Daí depois tu pode fazer o PP, o PC. O piloto comercial, ele exige muito. O PP já existe bastante estudo, tá? Hoje até inclui um pouco mais de matéria, na minha época era 5 matérias, né? Motores, teoria de voo, navegação, regulamento e meteorologia, tá? Depois o PC, ele é um pouquinho mais avançado, porque aí depois ele é uma prova um pouco mais complexa. Porque a regulamentação já aborda o instrumento, né? Pega um pouco mais a questão meteorológica também, e não muda muito do PP, mas pega mais, um pouquinho mais dinâmica, assim, um pouquinho mais difícil que o do PP. Mas o que mais pesa ali é, sim, a questão que tu vai ter que trabalhar da navegação, porque ela é uma prova bem complexa, eles vão te dar uma carta onde vai ter os aeródromos, tu vai ter que calcular o teu TOD, né, cálculo de subida, tem que fazer todos os cálculos, é uma prova bem complicada, porque se tu, a prova ela é bem, por exemplo, os números são muito próximos, então se tu fizer um cálculo ali, tu erra toda a prova, e a prova é de 1 a 20, tu tem que procurar cada uma, e tu tem em torno de umas 3 horas e pouco para fazer todas elas. Então tu tem que estar meio safo nas outras matérias para se dedicar na prova de navegação, né, que é uma prova mais complexa. E aí depois tu vai para todo o curso. Nesse curso onde tu vai fazer a parte visual, a parte de navegações, a parte de simulador, que tu vai ter os horários de simulador para treinar o teu instrumento, depois tu vai fazer o IFR e depois tu vai checar. Tu pode também fazer todo o PC visual, que a gente chama. É meio difícil, é mais para quem vai voar agrícola, porque depois vai fazer o CAVAG, que a gente chama, que é para quem vai voar agrícola. Senão quem vai fazer PC já faz PC multi-FR, porque é o que a linha aérea pede. E aí depois, se tu chegar até o PC multi-FR, aí tu vai faltar horas para te poder entrar na linha. Abaixou, a linha aérea ela estava exigindo 500 horas, tá? E uma exigência de curso superior, né? Agora eles estão exigindo em torno de 300 horas. É difícil entrar com 300 horas. Tá? Esse é um ponto que a galera fala bastante, né? Porque não é só ter a teoria e passar na prova. Não. E aí que entra, eu acho, uma barreira maior. A barreira maior, né? Financeira. E aí a gente pode até falar sobre isso, porque aí tu vai ali, no chegar no PC, a maioria vai fazer INVA, que a gente chama, né? Que é para ser instrutor, porque ali tu vai dar aula para as pessoas e vai acumulando horas até tu conseguir. Depois tu tem que fazer o ICAO, que é fundamental. O ICAO é de nível 4 até o 6, para te voar na aviação. O ICAO nada mais é que algo que vai lá na tua habilitação, que é que tu tem influência em inglês para poder voar, tá? Algumas executivas ainda pegam sem ICAO, mas na linha aérea hoje, talvez tu consiga na Azul Conecta, que é aquela aviação pequena dos Caravan que a Azul voa. Sim. Ali eles não estão exigindo a obrigatoriedade do ICAO. Senão a maioria vai exigir sempre o ICAO. Então, tu vai trabalhar com o ICAO, aí tu vai ter que fazer também o Jet Training, que a gente chama, que é tu vai ali, tem em Porto Alegre, então tu faz o Jet, que tu vai lá naquele simulador, então tu vai fazer umas horas, esses são, e o visto, o B1, B2, eles exigem também a linha aérea. Então ali tu tá com isso e 500 horas, tu tem grandes chances de passar pelo processo seletivo para a linha aérea. Esse processo seletivo é mais um estudo que tu tem que ter bastante conhecimento, né, da aviação, tu vai fazer por prova, vai passar por simulador lá, enfim, provas. E a escolha é mais por conhecimento de fato. Se eu passei, eu não passei na prova. Isso. Para ser selecionado ou qualquer do PC, não. A prova do PC
ela é uma prova pro piloto tirar as carteiras. Uhum. Mas lá, para aviação comercial te contratar, eles exigem tudo isso que eu já falei. PP, PC, o INVA não precisa, mas vão exigir ICAO, vão exigir 500 horas, vão exigir o visto, para ti ir para lá. E o CMA, que é o fundamental, que é o que todo mundo dos pilotos tem medo. O que é o CMA? Que é o Certificado Médico Aeronáutico. Todo ano, quem tem o PC, de ano em ano, tem que renovar, que é a saúde. Né? Tem que estar em dia, Tudo certinho. tudo certinho. Eles cobram muito isso, tem que controlar bem a saúde, porque se tiver alguma alteração, alguma coisa, se tu não tiver o CMA aprovado, tu não voa. Então a saúde é fundamental. Quem vai fazer CMA a primeira vez também não é fácil, tem os testes psicológicos, psicotécnicos, que eles são bem complexozinhos ali, tem que fazer. Então, ela faz um filtro a aviação, né, para quem vai poder estar lá dentro ou não. E muitas vezes também, se a pessoa não consegue voar, ou começa a ter medos, ou se torna uma pessoa muito perigosa no voo, ela pode ir rodando ou ser desligada dos cursos, né? Então... Isso é normal acontecer? Isso é... Hoje é muito complicado, porque as escolas, né, enfim, a aviação, ela acaba trabalhando hoje mais, né, com os alunos, enfim, então há um trabalho muito psicológico, então tu acaba, às vezes, trabalhando. Vai de aeroclube para aeroclube. Tem aeroclube que é um pouco mais tranquilo quanto a isso, tem aeroclube que é mais, a gente chama de 2992, né, que é o padrão, assim, que ele é mais quase na época que nós falávamos mais aeronáutico, assim, né, mais militar, assim, ou seja, tu tem que seguir regramentos, tu tem que usar as roupas com birimbela, tá sempre certinho, né, fazer um procedimento muito mais adequado, porque eles já querem te deixar pronto para a linha aérea. É uma escolha de vida, né, cara? Porque a partir do momento que tu opta não é gastar a tua vida, mas te dedicar realmente full time para te ter todo esse conhecimento, tu vai ter que seguir o regulamento, né? Porque tu segue não um é padrão. simplesmente... Até vai ter o cara que vai comprar um avião e vai pilotar de hobby. Vai Sim, ter, tá tudo certo. sim. Mas quantos por cento? É isso, né? É muito menor. E aí, claro, né, para as pessoas também entenderem, tem esse lado. Ou tu pode ir fazendo a PUC, né, que a gente chama. Aí tu vai fazendo, só que agora mudou algumas regras, pelo que eu conversei com o pessoal do Aero. Mesmo assim, tem que fazer as provas lá na ANAC, uma vez não precisava, quem fazia PUC, agora tem que fazer também. Mas aí tem um certificado de ensino superior, aí abrange muito mais matérias, né? Tem a PUC aqui, que no Rio Grande do Sul que faz, tem algumas outras também que faz, só que daí não abrange tanto o curso total. E ele é um curso caro, porque nós vamos falar de horas de voo de R$ 600 a hora, a quem for fazer multi a quase 3.000 a hora. Então, e hoje para te formar todo o PP, mais o PC em torno de 150, 160 horas, o PP em torno de 40, 45 horas, depois mais o INVA, acho que é umas 20 horas. Agora não me falha bem a memória quantas horas, mas a gente vai somando. E mais os cursos, mais o CMA que custa, é um curso aí que ele vai, para te formar tudo, aí ele vai beirar os seus 200 mil. Mas eu acho que é uma profissão, e me corrige, né, se eu estiver errado, mas é uma profissão que, assim, vem, eu acho que uma construção desde muito pequeno, de eu quero, de é um sonho meu, de eu gosto muito disso, né? Não aí a gente vai falar das profissões comuns. Eu vou fazer um treinamento, um curso, eu já vou poder trabalhar. O piloto não é bem assim, né? Tu tá carregando vidas ali junto contigo, tu tá realmente controlando o caminho que aquelas pessoas estão indo, então é muito mais complexo e de fato tem que ser assim, né? Uma medicina, por exemplo, não sei se é mais ou menos complexo, mas tem a mesma responsabilidade, né? Então vem muito do sonho desde muito tempo, né? As pessoas falam sobre isso. E do conhecimento, cara. A aviação ela é muito fantástica para quem gosta, quem estuda, a gente vê tudo como ela foi alinhada, como ela é feita, desde como decola o avião, desde a teoria do voo até a regulamentação toda, como que faz tudo isso. E também ela é uma exigência que tu não pode parar no tempo, né? Como ela também está sempre se utilizando da tecnologia, os pilotos também têm que estar sempre alinhados e estudando. Existe uma renovação, assim, tipo, por exemplo, eu tirei a carteira agora, mas daqui ela tem uma validade de 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu tenho que atualizar, fazer o curso de novo. Sim. A carteira, tu não perde ela, a não ser que tu for caçado, tá? A carteira tu não perde.
porém a validação das habilitações tuas, ela tem tempo, Uhum. tá? O IFR e o INVA, ela todo ano tu tem que revalidar, tá? O multimotor, o monomotor, de 2 em 2 anos. Então tu tem que estar sempre revalidando. O que que acontece, tá? A linha aérea, hoje, acho que seria impossível, só se o cara fosse muito milionário para conseguir tirar uma carteira de jato. Então Uhum. a linha aérea que paga. Então muitos pilotos, às vezes, eles estão ali com o seu multi, mono, tudo vencido, porque eles não estão mais voando esse tipo de aeronave, mas o carteira tipo do Airbus está válida, então ele pode estar voando aquela Perfeito, perfeito, aeronave. perfeito. Show de bola. Estamos indo para o caminho do final aqui. Uma Aham. pergunta agora para nós encerrar. Já aconteceu alguma adversidade com o teu ou não? Eu já tive algumas, cara. Eu tive uma que eu fui. Eu tava fazendo meu curso de PP e a gente voava uma aeronave muito antiga, que era tipo chamada de teco-teco mesmo, que a gente brinca que é uma aeronave convencional, a aeronave argentina, que era a Aeroboeira, e a gente pousou ele numa devida localidade aqui, né, em Vacaria, e a gente estava com a aeronave, a pressão não estava muito boa e nós estávamos com muito combustível. Uhum. E nós não tinha pista para decolar. Então a gente teve que dar uma aleijada ali de combustível, jogar um pouco fora, porque. E ainda passamos. Como aquela aeroporto era antigo, as casas começaram a invadir ali. Então Uhum. diminuiu muito. Então a gente passou muito perto, assim, da casa. Algumas panezinhas eu tive. Teve uma vez também que eu sempre falo, né? A aviação ela tem que ter esse cuidado. E às vezes tu tá ali como aluno. E o instrutor às vezes tá voando muito, muito, Uhum. muito. Então, às vezes, tem todo um checklist, né? Tudo para voar é Uhum. checklist. E às vezes, para sair rápido, um horário ali, a gente acabou saindo rápido uma vez. Eu decolei um multimotor. A gente estava no meio de um procedimento e foi uma falha em conjunto, assim. A gente acabou esquecendo de ligar o alternador. E aí, no meio do voo, nós, no meio do procedimento, guardado dentro das nuvens, e começou a se desligar todo o painel, né? Meu E aí a Deus. gente começou a fazer o checklist até se lembrar que a gente tinha esquecido de ligar o alternador. Mas assim, graças a Deus, nunca perdi motor, nunca tive problema de perda de RPM ou queda de magnetos, que a gente chama, que são delicados, principalmente na Uhum. hora da decolagem ali. Graças a Deus eu nunca tive esses problemas. Agora, de resto, assim, comigo não aconteceu. Eu te pergunto mais de curiosidade mesmo, até pra Mas gente a gente tá falar aí pro sempre treinado. pessoal. Por isso que até quando a gente fez aquele voo, tu tava ali tranquilo, eu tava sempre, eu tento deixar as pessoas tranquilas, Uhum. porque tem gente que às vezes enjoa, ou várias coisas. E aí o que que eu falo? A gente tá ali voando, mas eu tô sempre olhando todo, né? Aham, Tô olhando aham. uma pane, o piloto tá sempre 24 horas imaginando o que pode Uhum, acontecer com a uhum. aeronave. Enquanto para os outros tá tranquilo, mas pro piloto ele tá sempre ali olhando tudo que pode estar acontecendo, porque pode dar. Então, não que vai acontecer, mas a gente tem que estar preparado para Não, isso. claro, As claro, claro. aeronaves são sempre passadas criteriosamente por mecânico, por tudo. Elas são Uhum, muito bem trabalhadas. Existe horas de voo, cada pouco tem que parar, tem que uhum. fazer todos os procedimentos, né? É caro, por isso que não é fácil manter aeronaves, Sim, 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 sim. mas está sempre dentro do rigor da lei. Uhum. Caso contrário, a aeronave não sai do chão. Isso A é gente fato. até tu abordou um tema agora, que a gente acabou não conversando, mas como é que funciona para mim ter um avião, né? Qual é o custo? Existe uma média de, por exemplo, é lógico que para cada aeronave, para cada região que tu está no Brasil, se tu quer ter ou tu vai ser o piloto, muda bastante, mas é um custo muito alto para quem quer ter uma aeronave, por exemplo, porque eu quero fazer minha viagem, eu quero, sei lá, ou muitas Sim. vezes sei lá, eu moro em São Paulo, por exemplo, o trânsito é muito grande, eu tenho uma frequência de voos muito grande, eu quero ter um avião justamente para agilizar minha vida. É muito alto o custo? O custo, ele depende muito de qual aeronave tu vai querer, Uhum, tá? E eu acho que pelas tuas falas, assim, dependendo, por exemplo, quero fazer voos aqui no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Eu recomendaria uma aeronave que todo mundo hoje está comprando, que é um Cirrus, que é aquele que tem um paraquedas balístico lá. uhum, uhum. Uma aeronave de 4 lugares, enfim, tu vai pagar, é dólar, né? Mas vamos supor, dependendo do Cirrus que tu for, trabalhar tu vai pagar na média de 3 milhões, ali uma coisa assim, um pouquinho Uhum. mais, dependendo toda a instrumentação que tem também na aeronave. E aí depois tu tem ah, combustível, tu tem um hangar para deixar ele, né? Tu tem cada lugar que tu for pousar, tu tem uma taxa aeroportuária para pagar. Então, sim, ele acaba se tornando, tu tem as horas, tu tem as revisões. Então ele acaba se tornando uma mensalidade por mês
que tu vai ter que gerir ali Uma hora e ter. tem que ser cara. Ou muita gente que tem aeronave é porque faz se pagar, né? Porque às vezes é necessário uma empresa, né? O Rio Grande do Sul começou a abrir mais as portas. Se tu fores ver, hoje no Nordeste, cara, é muita gente. São Paulo, Rio de Janeiro. As pessoas optam por isso porque é muito mais rápido. Né? Mas é claro que vai estar embutido no trabalho delas, aquela hora eles vão, ela tem que valer. Ela vai valer. Mas aqui hoje no Rio Grande do Sul tem, até aqui em Caxias tem, né? O seu Randon, um grupo Randon, enfim, né? Tem o Colombo, eles têm. Muita gente hoje faz a compra com sociedade, né? Mais de um. Sim. Então isso também ajuda. E tá crescendo mais, né? Tá crescendo mais. Aqui no Aeroclube tem 2 aeronaves de 2 empresários que deixam ali os aviões. Ela começou a dar um start maior. Isso também gera muito, né? A economia, como é que tá e tudo mais. De trabalho, o mercado também, de trabalho. Verdade, né, cara? Mas assim, não é um custo barato ter um avião. Se fosse, todo mundo ia ter um avião. Claro. Mas ele tem que ser colocado na ponta do lápis e ver se ele é rentável. E certamente para essas pessoas todas que têm ele, certamente é rentável, porque muitas às vezes acabam trocando já de um avião a jato para um outro melhor, e assim vai crescendo, né? A Randon, por exemplo, tinha um Caravan, hoje ele já tem um Phenom 300, e assim vai indo, né? Ele já tem um jato, digamos assim, claro que tem outros jatos muito melhores, mas ele já tem um jato muito top, poxa, um jato diferente. Então, vai de cada um querer ter esse negócio da aviação. Porque também muitos vai ter que contratar o piloto, né? Tem tudo isso, né? Sim. Uma média de piloto, dependendo da aeronave. A executiva hoje, ela, dependendo da aeronave que tu for voar, ela é muito mais rentável que a comercial, né? Para o piloto. Né? Só que, claro, né? Uma executiva com uma rentabilidade muito maior, é como qualquer trabalho, gente. Vai ter que ter QI, tem que ter quem indica, vai ter que ter essa... Porque assim, o empresário ele vai querer às vezes conhecer quem que é o piloto dele. Ele não vai contratar uma pessoa lá que ele não sabe quem é. Que ele viu porque tá levando ele, tá levando a família, tá levando a vida dele ali dentro. Então, tem que ter pessoas de conhecimento e que sejam muito responsáveis. A aviação ela tem que ter essa responsabilidade. Top demais. Obrigado, Ada, Tamo junto. pela participação. Até como tu faz, até o que acontece? Às vezes o pessoal nos questiona e nos pergunta, tanto no nosso Insta, no nosso Instagram, a gente tem TikTok, tem Amazon, onde tem plataforma que o pessoal pode nos assistir, a gente tá lá no meio. Quer deixar teu Instagram pra galera, pra realmente, caso alguém tem alguma pergunta, queira voar contigo, por exemplo, pra galera ou não? Claro. Meu Instagram é @MauricioAdamati, com 2 T's no final, bem tranquilo. E sim, eu até agora, como a gente estava conversando, né, essa questão de renovação, eu agora estou tendo que validar meu CMA, porque ele vence de 1 em 1 ano, mas às vezes se eu não consigo fazer o voo, eu também indico a gurizada do Aeroclube ali, faz os voos aqui de Caxias do Sul, muito bacana, estão com promoção, né, para quem está nos assistindo agora nessa época, tá tendo a festa da uva, então eles estão também lá com o seu stand lá, para quem quiser ver, e eles estão fazendo também os voos panorâmicos. E comigo é só chamar aí que a gente pode combinar um diazinho de fazer um voo bem legal aí pra sobrevoar. Demais, porque é muito massa, muito bonito, massa demais tu conhecer ali como é que funciona, né? Aí legal, eu sou um cara que quando eu tô voando eu gosto de explicar, mostrar, porque a galera tem muita dúvida, então é legal. Isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando, né? Realmente nos animando em poder dar continuidade aqui nesse nosso canal. Se tu ainda não nos segue, se tu ainda não curte, né, aí os nossos vídeos, peço de fato a gentileza que isso realmente nos motiva a dar continuidade. Muito obrigado e até a próxima.